Salve, salve, estudantes! Tudo na paz? Tudo beleza? Espero que sim. Hoje a gente dá continuidade à aula passada, cujo tema é a Reforma Protestante ou Reforma Religiosa. Mas a nossa finalidade hoje, nosso objetivo, é falar das igrejas protestantes, que foram 3 nesse período. A luterana, a primeira, a calvinista e depois a anglicana. Então, seja bem-vindo. A primeira é a Igreja Luterana, que deu origem à doutrina luterana. Esta igreja foi a primeira, por isso tem uma grande importância, né? Ela nasceu no Sacro Império Romano Germânico, ou seja, a Alemanha lá da Idade Moderna. A Alemanha não era unida, né? Era um Sacro Império Romano Germânico. Tinha imperador, mas o imperador não era todo poderoso, não era absoluto. Ou seja, a Alemanha não era uma nação unida com um governante. Tínhamos vários governantes e príncipes, na verdade, que eram nobres, que de certa maneira dividiam o poder com o imperador. O imperador colocava a coroa, sentava no trono, mas ele não tinha um poder absoluto para controlar todos os principados e reinos. O Martinho Lutero, pai da igreja luterana, ele vai se aproveitar disso, dessas brigas políticas entre o poder do imperador e o poder dos príncipes, que eram nobres, de várias regiões da Alemanha. Vamos falar um pouquinho exatamente dessa figura importantíssima da reforma religiosa como um todo, né? Porque ele foi o primeiro a enfrentar e ter sucesso, fundando uma igreja protestante, enfrentar a igreja católica. Não era tão simples assim. O famoso Martinho Lutero. Ele era monge, professor, doutor da Universidade de Wittenberg, de uma pequena cidadezinha no sul da Alemanha, numa região chamada Saxônia, num principado da Saxônia. Isso mesmo, doutor em teologia. Sabia tudo, galera, de Bíblia. Mas a igreja não gostava muito dele. Afinal, ele era agostiniano. Lembra aquelas disputas teológicas? Ele defendia a tese, assim como outros, de que as pessoas já nascem com a graça de Deus, já nascem com perdão, e que elas deveriam justificar esse perdão já conquistado desde o nascimento, tendo fé, acreditando em Deus, e assim praticando boas ações, afinal você já nasceu com a graça. A Igreja Católica não gostava muito dessa tese, né? Porque na época ela era tomista. Então ela defendia a outra tese, de que você só conquistava a salvação se fosse boa pessoa praticando boas obras nesse mundo. É a tal conquista da salvação pelo mérito. Salvação pelas boas obras, pelas boas ações. Não é isso? Bom, resumindo, o Lutero ele defendia a ideia da salvação pela fé. Eu já nasci com a graça de Deus, com a salvação, ou seja, já vou, né, para a casa de Deus depois que morrer dessa vida material, mas eu preciso justificar esta conquista prévia, tendo fé, acreditando em Deus. Mas para que a minha crença tivesse força, minha fé, eu precisava conhecer as palavras de Deus. E elas se encontram na Bíblia. Então, para Lutero, se você tivesse a Bíblia, né, o texto divino, e se você tivesse fé, você, sim, caminharia na luz, na glória de Deus. Interessante, não é? Bom, não precisamos da igreja aí nesse caso, hein? Por quê? Bíblia e fé, direto com Deus. Bom, tá aqui uma grande questão importante. O começo da reforma, de fato, se dá quando o Papa, na época, chamado Leão X, ele cria uma campanha para arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Para conquistar esses recursos, então ele faz uma campanha em toda a Europa de venda de indulgências, que era uma forma da igreja captar recursos, né? A igreja precisava ou não desse dinheiro extra para construir a catedral? Bom, a verdade é que na região da Alemanha, o responsável por essa campanha e, portanto, pela venda de indulgências, era o dominicano Tetzel, especialmente na região da Saxônia, onde vivia o Lutero, ali em Wittenberg. E aí vem o grande lance, queridos,
Por quê? Porque diante dessa cobrança de indulgências, ou venda de indulgências, o Martinho Lutero, que era contrário a isso, né, ele protesta. E o protesto do Lutero foi escrito. Ele escreveu 95 críticas às práticas, segundo ele, abusivas, desviantes, desregradas da igreja. Esse documento é muito importante, ficou conhecido como as 95 Teses de Wittenberg. E é considerado até hoje o início da Reforma. Veja a data, 1517. Para os evangélicos, 1517 é a data do início da Reforma. Não à toa, em 2017, né, foi comemorado então os 500 anos da Reforma. Bom, o que diziam essas teses? Essas teses, pessoal, criticavam a forma como a igreja entendia a salvação, pelas boas obras e pelas indulgências, vendo indulgências, você lembra? Para o nosso amigo Lutero, isto era a prova de que a igreja estava no caminho errado. A igreja era corrupta e não havia entendido a Bíblia. Isso mesmo, a fonte de todo conhecimento divino, não é verdade? Bom, não sou eu que estou dizendo isso, é o Lutero. Aí você fala, nossa, professor, e aí? E aí que as 95 teses de Wittenberg tiveram uma ampla divulgação, ou seja, as 95 teses se propagaram, né, se espalharam na Alemanha e depois, inclusive, atravessaram fronteiras, chegando a outros territórios. Isso acontece também porque na época nós tínhamos a prensa, não sei se você lembra a prensa de Gutenberg, a prensa móvel, então foi possível copiar muitas, olha que legal, 95 teses, muitos textos do nosso amigo Lutero. E se espalhou rapidamente, imagina. Como que a igreja lidou com isso, pessoal? Caraca, maluco, pegou pesado, meu irmão. Ele pegou pesado mesmo. Eu trouxe para vocês aqui 2 das 95 teses de Wittenberg. Maluco, pegou pesado, meu irmão. A de número 75 diz assim: a opinião de que as indulgências papais são eficazes ao ponto de poder absolver um homem, mesmo que tivesse violentado a mãe de Deus, caso isso fosse possível, é loucura. Imaginou? Imagine, um indivíduo, se pudesse, e se violentasse a mãe de Deus, poderia ter absolvição da sua alma comprando indulgência? Que absurdo. A de número 86 também é bem legal. Ele diz assim, Lutero: por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior que as dos mais Crassos, lembre-se que Crasso, moçada, era um general romano muito rico, então sinônimo de riqueza, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos esta uma basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Quer dizer, a igreja era muito rica, por que ela não pegava um pouquinho da sua riqueza e ela mesma construísse a catedral? Por que ela tem que tirar ainda mais do povo pobre, vendendo a mentira, segundo Lutero, das indulgências? Estão vendo? Eu só mostrei 2, imagine as outras. Bom, você deve saber que o bicho pegou. Quando as 95 teses, ou seja, as críticas, chegaram às mãos e aos ouvidos do Papa, o Papa as condenou. E, claro, que publicou uma bula, um documento papal, condenando as 95 teses e exigindo que Lutero se retratasse. Ou seja, que ele negasse tudo aquilo que ele havia escrito. Por quê? Porque ele estava errado, dizia a igreja. Bom, aí eu mostrarei que o bicho pegou. Por quê? Porque o Martinho Lutero, ele não se retratou e dizia que a Igreja Católica que deveria se corrigir, que deveria rever as suas práticas abusivas. É isso mesmo. E que o Lutero só estava aconselhando a igreja para que ela se reformasse, né, desse caminho que não era de Jesus. Adivinha o que aconteceu? Lutero foi excomungado pelo Papa. Excomungado. E sabe o que ele fez com a famosa bula papal, com a bula da excomunhão? Ele queimou a bula do Papa. O Papa chegou a dizer que ele é um instrumento do capeta. E o próprio Lutero disse que o Papa era aquele que morava na sinagoga do demônio, ou seja, em Roma. Imaginou você falar isso no século XVI? Hoje já seria complicado. Ele queimou a bula papal, se negou a aceitar justamente a excomunhão, mas foi excomungado. Bom,
excomungado pelo Papa, deveria ser excomungado pelo próprio imperador. O Papa era amigo do imperador Carlos V e pediu para que o Carlos também o punisse, principalmente o condenando Lutero à excomunhão, sim, mas, moçada, considerando Lutero um herege diante de todos os mais importantes nobres da Alemanha, inclusive com a cúpula da Igreja Católica Alemã. Isso aconteceu na famosa Dieta de Worms. Está aqui, a Dieta de Worms. A dieta, pessoal, era uma assembleia, uma reunião mista, que contava tanto com a presença dos grandes nobres da Alemanha, príncipes, como também contava com a presença da elite eclesiástica católica da Alemanha. Bom, diante da igreja alemã e diante do próprio imperador, adivinha, Lutero ainda se negou à retratação. Disse que ele estava certo, que a igreja que estava errada, ela que deveria se reformar. Ele enfrentou o Papa, enfrentou a igreja alemã e agora enfrenta o imperador, que era católico, o Carlos V. Foi considerado, obviamente, herege, ou seja, aquele que se desvia da verdadeira fé cristã católica. Mas quem disse que Lutero teve grandes problemas com isso? Professor, e não teve? Bom, se fosse em outra época, Lutero seria queimado na fogueira da Santa Inquisição, por heresia. Beleza? Mas aqui não. As ideias do Lutero ganharam ampla popularidade na Alemanha e, principalmente, ganharam uma grande força junto à nobreza alemã. Não todos os nobres, mas muitos príncipes viam na rebeldia do Lutero a possibilidade de romper com a submissão financeira, né, à Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica drenava para Roma muitas riquezas da Europa, de reinos, de feudos e até mesmo de impérios. Ou seja, a Igreja cobrava um leque de impostos. E esses impostos retiravam riqueza de principados, riqueza de feudos. E é por esse motivo, mas não somente por esse, que os nobres, através de Lutero, queriam enfrentar a igreja. Além do mais, a igreja ela possuía muitas propriedades, era a maior senhora feudal do mundo. Na Alemanha, alguns chegam a dizer que ela tinha 1/3 de todas as propriedades. Então, romper com a Igreja Católica era um negócio legal. Né? Não pagariam tantos impostos, diziam os nobres. E também poderiam ficar, quiçá, com as terras da igreja. Era um negócio. Além de poder também ter mais liberdade intelectual para pensar de maneira diferente da igreja. Afinal, a igreja impunha o monopólio do conhecimento, tanto bíblico, né, quanto cristão, além de outras coisas relacionadas à cultura. Vejam, o Martinho Lutero vai ter o apoio, será protegido por nobres da Alemanha. Não todos, mas por muitos nobres. Mas como você é um cara inteligente, né? Uma menina muito esperta, bacana, inteligente, você deve saber que as ideias do Lutero não só atraíram os interesses da nobreza, mas também atraíram os interesses dos camponeses. Sim, dos servos. Os servos se aproveitaram da teologia de libertação do Lutero, ou melhor, da rebeldia de Lutero, para também se rebelar. Contra quem? Contra aqueles que os exploravam. Os nobres, senhores feudais, donos de terra, e também a própria Igreja Católica, dona de terra, senhora feudal. Inspirados pelas ideias libertárias de Lutero, camponeses moveram lutas contra senhores feudais e contra a moçada, evidentemente. A propriedade concentrada nas mãos dessa elite tipicamente feudal. Imaginou? Ai, ai. Esses caras queriam, moçada, acabar com as instituições tipicamente feudais, a servidão e, consequentemente, toda a exploração resultado disso. Além do mais, achavam que com essa guerra poderiam fazer justiça divina na terra, dividindo as propriedades, concentrando as mãos dessa nobreza entre a população mais pobre.
Olha que interessante. E a pergunta é, qual foi a reação de Lutero diante disso? Porque esses caras pegaram armas inspirados na revolta religiosa de Lutero. Mas olha que curioso. Lutero condenou severamente os movimentos. Ele foi contra esses movimentos populares. Mesmo que os movimentos tenham usado a palavra de Lutero para a rebelião, olha que interessante. Lutero condenou. Ele dizia que matar, né, e derramar sangue de outros cristãos não era um ato digno de Deus. Bom, alguns dizem que ele defendeu a nobreza contra essas revoltas porque ele era protegido da nobreza. A verdade, pessoal, é que Lutero não gostou nada disso. Não aprovou essas revoltas. E muitos nobres reagiram às revoltas populares e servis com ainda mais violência. O que nós temos é uma verdadeira guerra civil tomando conta da Alemanha. Dureza, hein? Bom, enquanto isso, Lutero estava no castelo da Saxônia, ali justamente no Principado da Saxônia, né, protegido pelo príncipe. Isso mesmo, para que não fosse levado a Roma e queimado na fogueira da Santa Inquisição. Vejam que a nobreza o protegeu. Não todos, mas ele teve uma boa defesa. Foi justamente no momento em que ele estava meio que exilado, né, ali no castelo do príncipe da Saxônia, que ele escreveu a doutrina luterana, ou seja, que ele organizou as suas ideias e assim estruturou a igreja luterana, num processo que foi conhecido como as Confissões de Augsburgo. Vamos aqui entender quais são as ideias da igreja luterana, que foram fundamentadas aí. A primeira, acho que é a mais importante, é a ideia da salvação pela fé, não pelas boas ações, nem pelas boas obras, né? Mas pela fé. A gente já falou sobre isso. Outro dado muito importante é a tradução da Bíblia para a língua nacional. Ele dizia que temos que ter fé e conhecer a palavra de Deus. Então, que a Bíblia fosse traduzida para a língua nacional para que todos pudessem ler a Bíblia. Imagina, a igreja era a única que poderia ler e interpretar a Bíblia. Agora, Lutero dizia, todo mundo deve e pode ler a palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia foi democratizada. E o mais interessante, as pessoas que eram católicas, e até mesmo, vamos pensar, né, moçada, não só católicas, mas agora que entraram nessa ideia reformistas, ou seja, cristãs, teriam a possibilidade de ler a Bíblia. Caramba, que coisa fantástica! Então, de certa maneira, elas foram estimuladas à leitura. Como elas não sabiam ler, elas entraram em escolas de alfabetização. Vejam que, nesse sentido, a Igreja Luterana acaba por estimular e promover o surgimento de escolas de alfabetização. Isso é muito legal, né? Dando ao povo não só o entendimento da Bíblia, mas a possibilidade de aprender a ler e escrever. Não é sensacional? Bom, e aí nós temos também a livre interpretação da Bíblia. E isso é um negócio muito delicado, né? Você pode ler a Bíblia e você vai interpretar do seu jeito. Cada cabeça uma sentença. Assim, é possível a gente compreender por que hoje temos centenas, muito mais, né, de igrejas no mundo, diferentes, cristãs, né, muitas igrejas com nomes diferentes. Porque se cada um pode interpretar a Bíblia, cada um então poderá fundar uma igreja com as suas ideias, entendeu? Porque temos várias igrejas com nomes diferentes hoje, cada um interpreta de uma maneira diferente. A liberdade da interpretação. Bom, além do mais, a supressão do culto a imagens, nada de idolatria, né? Essa coisa, segundo ele, da Igreja Católica, ficar idolatrando, né, figuras, imagens de santos. Não, precisamos da fé e da Bíblia, só isso. Estamos falando da igreja invisível, a igreja está em nós. A igreja está em nós, Deus está conosco em todos os lugares, não necessariamente numa imagem de um santo ou na própria igreja com paus e pedras construída. E ele também nega o celibato, a castidade. Não é necessário que um pastor, né, que prega a palavra de Deus e que orienta os homens, né, não é necessário que ele tenha castidade ou que pratique a castidade. Ele pode ter, sim, uma esposa, ele pode ter filhos, porque a família, sim, construída, erigida, né, sobre a ideia, ou sob a ideia do amor, não tem nada de ruim. E os filhos desse casamento são frutos de uma relação verdadeiramente amorosa.
Se Jesus é amor, a relação afetiva, amorosa entre um casal e o resultado disso, os filhos, é algo de Deus. Então, não precisa castidade. Bom, e aí defende 2 sacramentos, que também são sacramentos do catolicismo. O batismo continua a existir e a Eucaristia, com uma diferença, a Eucaristia. Aqui ele nega a transubstanciação, ou seja, para a Igreja Católica, ali na cerimônia moçada na igreja, a hóstia, sim, vira corpo de Cristo. E o vinho vira o quê? O sangue de Cristo, não é? Aqui ele nega isso, ele diz que a hóstia representa o corpo de Cristo, mas não é o corpo de Cristo. E o vinho não é o sangue de Cristo, é a representação, só uma representação. Tudo bem? Não sou eu que digo isso, é o Lutero. Bom, vocês são super espertos. Depois do Lutero, existe a possibilidade de você o quê? Encontrar outras igrejas protestantes. Afinal, ele prega a livre interpretação da Bíblia. A segunda grande igreja, essa também muito interessante e polêmica, é a igreja calvinista. Esta aqui nasceu em Genebra, portanto ela é genebrina, nasceu na Suíça. Mas o seu fundador era um francês. O nome dele, João Calvino. Não, ele não era calvo, careca. Pelo menos eu acho que não. Mas esse é o nome dele, por isso o calvinismo. O João Calvino tentou iniciar a reforma na França, mas a França é um país muito católico, ele sofreu perseguição. E ele fugiu para um lugar que seria conhecido mais tarde como a Roma dos protestantes. Muitos que eram perseguidos em vários lugares da Europa pelas suas ideias reformistas fugiam para a Suíça. A Suíça tudo podia, virou uma espécie de Roma dos protestantes. E o Calvino colaborou muito com isso. Calvino era teólogo, ele estudava teologia, estudava religião, mas ele não era um integrante da Igreja Católica como era Lutero. Ele não era, portanto, um monge, um bispo, um arcebispo, enfim, ali da hierarquia católica. E ele era, galera, um humanista também, ele estudou direito, isso é importante. Um cara que estudou teologia, né, estudou religião e ao mesmo tempo estudou direito. E um direito calcado nas ideias humanistas. Vocês se lembram dos humanistas, ou melhor, se eles se lembram, moçada, dos renascentistas? Ideias racionais, da lógica, enfim. Então, ele vai misturar essas duas coisas. Vai tentar trançar a razão com a fé. Não é tão simples assim. Bom, a reforma, moçada, do Calvino foi totalmente inspirada nas ideias luteranas, sem dúvida nenhuma, né? Todos são luteranos depois de Lutero, né? Dizia o Calvino. Mas ela definiu algumas especificidades, a doutrina luterana não, a calvinista. E aqui que jaz o problema. Pessoal, aqui jaz o problema. Para João Calvino, assim como para o próprio Lutero, Deus é onipresente e onisciente e onipotente. Ele sabe de tudo. Então, antes de você nascer, sua alma já está predestinada, ou seja, ela já foi eleita por Deus, tá? Para a salvação, como Lutero dizia, ou, aí entra Calvino, ou para a condenação. Esse é o lance do Calvino que é bem interessante. O Lutero fala da salvação, você já nasceu com a salvação. Mas para o Calvino, você pode ter nascido também para a condenação, para a punição eterna, lá na casa do capeta, entendeu? Então, Deus, como é onipresente e onipotente, é quem define se a sua alma está destinada à condenação ou destinada desde o início à salvação. Bom, isso é que diz o Calvino. Mas, quem disse que ficou só nisso? Claro que não. Por quê? Porque as pessoas começaram a buscar na sua vida material, na sua vida mundana, concreta, sinais da salvação ou da condenação. Sim, ser humano curioso, né? O que será que Deus, né, determinou para mim? É salvação ou condenação? Será que ele não vai mandar algum sinal? Bom, nesse sentido, muitas pessoas interpretaram as ideias de Calvino dessa maneira. Não significa dizer que Calvino defendeu isso. Que Jesus, não, ou melhor, Deus, deixaria alguns vestígios para que as pessoas conseguissem identificar, ou se melhor, descobrir se foram salvas ou foram condenadas.
Como se fosse possível, de certa maneira, entender um pouco da mente de Deus, o que seria um sacrilégio para Calvino. Não podemos ficar pensando que, né, o que Deus decidiu. Imagina. Bom, o que ele decidiu, decidiu. Bom, então, essas pessoas acreditavam num tal vestígio interpretativo da salvação. E muitos interpretaram da seguinte maneira, que o sucesso econômico era um sinal da salvação divina. Ou seja, se você ganhar dinheiro, tiver uma vida boa, uma vida digna, não precisa ser de luxo. O Calvino era contrário à vida de luxo, requinte, de exageros. Mas se você tivesse uma vida boa, né, aqui nesse mundo, sucesso econômico, um bem-estar, era sinal de que você havia sido salvo. Entendeu? Repito, isso é uma interpretação e não o que o Calvino disse. Nesse sentido, prezados alunos, é que podemos fazer algumas relações. A ideia de que o trabalho, portanto, divinifica e dignifica o homem. Sim, dignifica e divinifica. Bom, alguns vão dizer que se Deus Todo-Poderoso trabalhou para criar o universo, criar os planetas, criar, moçada, no nosso planeta, a fauna, a flora, ou seja, a vida. Então, se eu, ser humano, trabalhar como Deus, então estarei cada vez mais próximo de Deus. Por quê? Porque eu tenho essa identidade do trabalho. Trabalhou Deus, eu também trabalho. E devo trabalhar cada vez mais para a honra de Deus e, evidentemente, para o meu bem-estar. Isso é uma interpretação também. Alguns vão dizer que a angústia de não saber se foi salvo ou condenado leva o indivíduo a trabalhar para esquecer desse detalhe. E mais, trabalhando e conquistando alguma coisa, falou assim, tá vendo? Olha, eu trabalhei e conquistei, é o sinal da salvação. Bom, isso é interpretativo, né, galera? É nesse sentido que um cara chamado Max Weber, um sociólogo, escreveu essa obra importante, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Seria uma espécie de teologia do capitalismo, entende? Teologia do capitalismo. Ou seja, o que o Max Weber vai dizer é que as ideias protestantes, de certa maneira, justificavam as práticas do capitalismo ou as práticas da burguesia. Ou seja, certos valores, né, do protestantismo se adequavam aos valores da burguesia. Uma adequação que, de certa forma, moçada, facilitou o desenvolvimento do capitalismo, uma vez que as pessoas fariam uso desta nova religião para justificar as suas práticas econômicas, no caso, as práticas capitalistas. Repito, não estamos aqui a dizer que Calvino defendeu essa tese. Isso é uma interpretação, tanto do Max Weber quanto de muitas pessoas que enxergaram os valores calvinistas, valores do capitalismo, valores, moçada, burgueses. A gente faz rapidamente uma interpretação disso. Vejam bem, não são todos os calvinistas que pensam assim, alguns. Quais são os valores tipicamente burgueses e capitalistas? Vamos lá? Primeiro, o trabalho. Você sabe que a ideia da meritocracia está aí presente, né? Eu trabalho, conquisto, né? E determino o meu futuro, o meu destino. Algo que não era, de fato, valoroso na época do mundo feudal, vocês se recordam? No mundo feudal, o trabalho era coisa pequena, coisa sem valor, e aquele que trabalhava também não tinha valor. Vejam os servos, mas antigamente, os escravos, os escravos, os servos, quem trabalha ou trabalhava era aquele que estava pagando pelas suas penas, né? Ou seja, pelos seus pecados, uma alma pequena. Quem não trabalhava é que tinha valor. Lembra a nobreza? Não trabalho. E eu ainda enchi a boca para dizer não trabalho. O calvinismo, de certa maneira, e a própria burguesia, interpretando o calvinismo dessa forma, vão dizer que o trabalho é fantástico, é algo de Deus, dignifica e divinifica o homem. Com o passar do tempo, quando o momento em que a burguesia ascende ao poder e o capitalismo se espraia por todo mundo, se torna hegemônico, o trabalho passa a ser agora extremamente valorizado, não é? Se hoje você encontrar alguém que não trabalha, né, com mais de 30 anos, 20 anos, né, e você
perguntar para ela por quê, ela fala, eu não quero trabalhar. Você vai chamar o quê? De vagabundo. Hoje quem trabalha é quem não tem valor. Né? E quem trabalha é que tem valor. Imagina, se você chegar, por exemplo, com um namorado, com a namorada em casa hoje, e seu pai ou sua mãe perguntar para você, e o que ele faz, o que ela faz? E você falar, não faz nada, sai, larga dele, larga dela, é vagabundo. Mas se você chegasse lá na Idade Média com um nobre, né, e seu pai perguntasse, sua mãe perguntasse, viu? E esse cara aí, ó, ele faz o quê? Nada. Puta, casa com ele. Entendeu? Como mudamos a semântica, o sentido do trabalho por conta da burguesia que acredita que o trabalho é coisa de Deus? Racional. Assim como a disciplina, né? Temos que ter disciplina no trabalho, levar a sério, sistematizar o trabalho para poder ter sucesso, levar a sério. Até hoje, né? Cara que não faz direito, vagabundo, não leva a sério, faz de qualquer jeito. Né? Essa é a ideia da burguesia e do capitalismo, né? E temos que ter disciplina também na moral, disciplina também nos costumes, né? Isso vai dizer o João Calvino. Temos que ser disciplinados com a fé e com a palavra de Deus e com os hábitos, com costumes. Daqui vai nascer a ideia do puritanismo, a ideia de que eu preciso levar uma vida pura, né? Sem pecados e tudo mais. A disciplina moral também. Agora olha que interessante, queridos, a poupança. O Calvino dizia que gastar exageradamente nesse mundo, o dinheiro, né, gasto, consumido com riquezas, com exageros, era algo do demônio. Né? Era algo do demônio, né, se preocupar com bens. Então você deveria poupar. A poupança é algo que defende Calvino. Você pode até ganhar, mas você tem que poupar, não ficar gastando exageradamente a torta direita, entendeu? A poupança aqui, galera, também é algo do capitalismo. Porque só aquele que poupa dinheiro tem condição de reinvestir. E o investimento é um dos fundamentos do capitalismo, né? Promovendo o desenvolvimento das indústrias, das fábricas, enfim. Então vejo que a ideia da poupança e não gastar exageradamente, ter uma vida regrada, né? Sistematizada, disciplinada, sem gastos exagerados, não é isso? É algo do calvinismo, mas também é algo do capitalismo. Perceba quantas associações nós estamos fazendo aqui. Entender? Como resultado, o lucro, que não tem nada demais. Se você lucrar, né, não é algo do demônio, é algo de Deus. Não tem mal nisso. A Igreja Católica dizia que o lucro era do capeta. Percebeu a associação entre o capitalismo e o calvinismo? Repito, é uma interpretação. Nem todos os calvinistas pensam assim ou interpretaram dessa maneira. Vamos lá. E aí, a expansão. O que é a expansão? É que o calvinismo ele vai se espalhar por toda a Europa, depois vai chegar, evidentemente, depois dessas grandes navegações, na verdade, que chega também na América. Mas o importante é que você entenda que o calvinismo vai ganhar outros nomes em diversas regiões da Europa. Na França, os calvinistas são chamados de huguenotes. Na Inglaterra, eles são chamados de puritanos. Na Escócia, são chamados de presbiterianos. Sim, são calvinistas, mas calvinistas de várias regiões da história da Europa. E que, lógico, que vão ganhar ali especificidades locais. Tudo bem? Bom, se você entendeu, então a gente começa a falar do anglicanismo, que é das três, a última. A religião anglicana, a religião protestante anglicana, ou seja, reformadora anglicana, ou reformista, ela nasceu na Inglaterra. E olha que legal, o pai fundador não foi um monge nem um teólogo, foi o rei. O nome dele, Henrique VIII. Não sei se você se recorda, mas ele era filho do Henrique VII, aquele cara que fechou a Guerra das Duas Rosas. E simplesmente fundou a dinastia Tudor, que queria Tudor para si, né? Henrique VIII vai ser o primeiro rei absolutista, né, com poderes concentrados em suas mãos da Inglaterra. Por quê? Bom, aqui vem um grande lance. Por que ele fundou e como ele fundou? A verdade tem que ser dita. O interesse do Henrique VIII era praticamente era o mesmo interesse que tinha a nobreza alemã. Romper com a submissão financeira, né, da Inglaterra em relação a Roma, né? E também, evidentemente, expulsar a Igreja Católica da Inglaterra para ficar com as terras da Igreja. Olha que coisa louca, 2/3 de toda a Inglaterra pertencia à Igreja. Então, a ideia do Henrique VIII era se livrar daquilo que prejudicava as finanças, prejudicava o poder do próprio rei, né, que é a Igreja Católica na época. Mas a justificativa, né, para o rompimento foi algo pessoal. Repito, o motivo foi político,
mas o pretexto foi pessoal. Na época, o Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão, sua esposa, sua primeira. Ele teve 6 esposas. A Catarina de Aragão era espanhola. Isso mesmo, espanhola. Isso é importante, porque a Espanha era o país mais católico do mundo. E os reis, seus pais, o Fernão e a Isabel, eram muito próximos do Papa na época. Isso é importante. Acontece que o sonho do nosso amigo Henrique VIII... Tá pensando besteira, né? Tá pensando besteira, né? Era ter um filho varão. Não é o que você está imaginando. O filho varão significa um filho homem. Ele queria ter um herdeiro do sexo masculino. E a sua esposa só lhe deu uma filha. Não, um filho. Inclusive essa menina cresceu rejeitada pelo pai, né? Porque ele queria um menino e veio uma menina, imagina, coitada. Bom, se a nossa amiga Catarina não conseguia dar um filho, um varão para ele, então ele foi buscar em outra. Mas para se casar com outra e ter um filho legítimo, ele tinha que se divorciar da Catarina. Não sei se você sabe, moçada, mas o divórcio naquela época não era tão simples, né? Senhor, por quê? Porque precisava da aprovação do Papa, para que ele pudesse se casar com a Ana Bolena, a outra. Era uma de várias amantes que ele tinha, a outra. Inclusive tem um filme chamado A Outra. Bom, ele tinha que então conseguir a aprovação do Papa. Por quê? O que Deus une, ninguém separa. O que Deus une, ninguém separa. Entendeu? Porque até hoje, se você casar na Igreja Católica, você não pode casar de novo. Por quê? Porque o que Deus une, ninguém separa. Você pode se separar e se casar em outra igreja, se você quiser. Você pode se casar e também se divorciar no cartório, ou seja, casamento civil. Mas naquela época não tinha casamento civil. Então ele foi pedir ao Papa: Papa, eu preciso do divórcio. Será que o Papa deu o divórcio? Não, porque o Papa era amigo dos reis espanhóis. De novo não. Entendeu? Ai, ai. O que Deus une, ninguém separa. O que Deus É isso daí. ninguém separa. Então o Papa não deu o divórcio. E ao não conceder o divórcio por bem, o Henrique então vai conquistar o divórcio por mal. E não era algo que ele achou ruim, hein? Afinal de contas, prezados e atentos alunos, olha que coisa legal. Assim, nosso amigo Henrique VIII decreta o ato de supremacia. Este ato, que é um documento importante na Inglaterra, ele rompe com então a Igreja Católica, funda, portanto, ou melhor, desculpa, o Henrique VIII, com o ato de supremacia, rompe com a Igreja Católica, consegue o divórcio com a Catarina, se casa com a Ana Bolena e o mais legal, né, galera, funda uma nova igreja, a Igreja Anglicana. Portanto, o ato de supremacia foi um ato político do Henrique VIII, que por meio do mesmo rompe com a Igreja Católica e funda a Igreja Anglicana. Lembre-se que o problema pessoal lá foi um pretexto. Bom, tá aí. Aí você fala, professor, o que é isso? O Henrique então consegue o divórcio, sem aprovação do Papa, se casa com a Ana Bolena, não tem um filho homem com ela, vai ter só com a terceira esposa. Funda uma igreja chamada Igreja Anglicana, mas claro que ele só poderia fazer isso com a aprovação do parlamento. Você lembra, desde a Carta Magna, em 1215, que se o parlamento não falasse sim para coisas importantes e decisivas na Inglaterra, ele não conseguiria implantar. Verdade. Então o parlamento disse sim, professor. Sim, apoiou, porque o parlamento também era constituído de nobres e burgueses que também estavam interessados em diminuir essa influência econômica, né, e política da Igreja Católica na Inglaterra. Então, ficariam com suas terras, com seus bens, enfim, não pagariam mais impostos. Então o parlamento apoia o Henrique VIII e assim temos a ruptura com a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, o resultado, como você já sabe, é a fundação da Igreja Anglicana, que tem algumas características bem interessantes. Primeiro, o chefe da igreja é o próprio rei, que assim acumula 2 poderes, o político e o religioso, e ao acumular os 2 poderes se torna um rei muito poderoso, há quem diga o primeiro absolutista da Inglaterra.
A igreja nacional, ou seja, se o rei é o chefe da igreja, o chefe do Estado, do governo, então toda a Inglaterra deve se converter ao anglicanismo. E se eu não quiser, professor? Será preso, punido, exilado ou até morto. Não pense que os protestantes eram também bonzinhos aqui. O problema não é a fé, moçada, e muito menos a instituição exatamente, mas os homens que regem essas instituições e que a distorcem as próprias ideias. Bom, a prova de que o nosso amigo não aqui brigava por questões teológicas, e sim por motivos políticos, é a conservação de grande parte da estrutura da própria Igreja Católica. Então ele muda pouca coisa. O que prova, repito, que o problema dele não foi religioso, como foi o do Lutero, como foi do Calvino. O problema aqui, moçada, foi político. É praticamente a mesma Igreja Católica, muda algumas peças, alguns católicos se converteram ao anglicanismo, mas as práticas são muito parecidas, tá? Bom, perseguição aos católicos e a outros protestantes. E aí, claro, né, a Igreja Católica precisa fazer alguma coisa. À medida que as igrejas protestantes, né, aparecem e ganham espaço, cada vez menos a Igreja Católica tem influência e tem poder na Europa. Ela começa a perder fiéis que se convertem ao protestantismo, começa a perder cada vez mais influência econômica e política nos territórios, o que é, evidentemente, um prejuízo enorme para ela, então ela precisa reagir. A reação da Igreja Católica diante do crescimento das igrejas protestantes foi chamado de a Contra-Reforma, que também acontece junto com uma reforma católica. Por quê? Porque a igreja vai precisar mudar algumas coisas das suas ações e práticas para não perder ainda mais fiéis. E aí, claro, né, combater as igrejas protestantes com mais eficiência, com mais credibilidade. Queridos, tá aí. Então a igreja se reúne, né, numa cúpula católica chamado Concílio de Trento. O concílio é uma reunião na cúpula da Igreja Católica, geralmente para decidir os rumos da própria igreja. E aqui os caras estão preocupados. Isso acontece em 1545 na Itália, na região de Trento. Por isso o Concílio de Trento. Trente, entender. Brincadeira à parte, tá aqui, ó. A primeira coisa que a igreja vai fazer é reafirmar os seus princípios, os seus dogmas. Ela não pode negar todos os seus princípios, porque se ela negasse todos os seus princípios, então as igrejas protestantes, né, sairiam vitoriosas. Ela teve que dizer o seguinte: olha, nós estamos certos nas nossas ideias, nossos princípios, para confrontar os princípios das igrejas adversárias. A segunda coisa está aqui. Agora você quer dizer que a igreja foi ao divã fazer terapia. Exatamente isso. A igreja então vai ao divã fazer terapia, porque ela percebe que, em grande medida, ela perdeu fiéis porque ela também praticava atos corruptos, digamos assim. Bom, eles eliminaram então a venda de indulgências para recuperar credibilidade, né, e prestígio, e extinguiu a simonia. Você lembra o que era isso, né? Venda de indulgências, perdão, simonia, venda de títulos eclesiásticos e objetos ditos sagrados, relíquias. Bom, além disso, precisamos enfrentar então quem? Os protestantes. E para tanto, o Index. O que é o Index, galera? O Index é a lista dos livros proibidos. É uma lista de obras, ideias e livros condenados pela Igreja Católica por serem livros do capeta, serem livros do demônio, entendeu? Tá aí, ó, Index Librorum Prohibitorum. Essa lista, moçada, era constantemente atualizada, afinal de contas, todo dia aparecia alguma coisa, alguma obra, uma ideia, né, que a igreja condenava. Quem eram ou quais eram esses livros? Os livros, muitas vezes sumiam, eram queimados, né, em praça pública. Eram livros do capeta, que volte para casa do capeta no inferno, onde é muito quente, não é? Ah, eu não sei, professor, ainda bem. Bom, livros religiosos, né, traduzidos, Bíblias, né, traduzidas, evangelhos traduzidos e várias reflexões e análises que, de certa maneira, não eram adequadas à Igreja Católica, eram condenadas e queimadas. Livros científicos também, aquelas ciências que negavam o pensamento monopolista da Igreja Católica, livros renascentistas, inclusive de caras que vocês conhecem, né, físicos, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, essa história vocês conhecem, né, eram chamados de mentirosos e bruxos, melhor, heréticos, hereges. Também muitos livros assim foram queimados, destruídos e as pessoas foram perseguidas. Além disso, temos outro instrumento muito importante da Igreja Católica para combater
os protestantes. A famosa Companhia de Jesus Christ. Eu sempre estou à Companhia de Jesus, professor. Bom, calma. A Companhia Moçada de Jesus foi fundada por um fanático católico, por assim dizer, extremamente conservador, chamado Inácio de Loyola. O Inácio Pessoal de Loyola, ele criou uma escola de professores de professores. Professor, como assim? Os jesuítas. Você sabe que os jesuítas, moçada, são muito importantes, né? Tanto na Europa como também na América. Os jesuítas são os verdadeiros soldados de Cristo. A função desses caras, né, que foram ali treinados pela Companhia de Jesus, os jesuítas, era justamente levar a palavra católica para os 4 cantos do mundo. Ou melhor, a função dos jesuítas era catequizar e evangelizar pessoas. Isso mesmo, eram verdadeiros professores do catolicismo. Exatamente. E foram muito importantes, como você sabe, na colonização da América. Não só da América portuguesa, mas também na América espanhola. São fundamentais os jesuítas. É verdade, o catolicismo era muito forte na América espanhola e portuguesa. Afinal de contas, Portugal e Espanha eram países muito católicos. Não é verdade? Jesuítas. Bom, e para fechar, o que você já sabe, o instrumento mais poderoso e eficiente da Igreja Católica, o famoso Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como a Santa Inquisição, onde pessoas que eram acusadas de heresias ou desvios de conduta moral e religiosa eram, moçada, condenados e, sim, torturados e muitas vezes levados à fogueira. Ô professor, será que um hipoglóizinho não resolve essa queimadura? Não, um hipoglóizinho não resolve essa queimadura. As pessoas então eram queimadas em praça pública, num verdadeiro teatro sensacionalista, para convencer as pessoas de que, ao serem queimadas, esses heréticos, ao serem queimados, estariam então a caminho da casa do capeta, né, a casa do inferno. Tudo bem? E queimar o indivíduo também era uma ideia de queimar, né, o demônio e purificar então o mundo desses pecadores. Bom, não esquece, moçada, que não foi só a Igreja Católica que queimou ou que queimava pessoas. Igrejas protestantes também fizeram isso, né? E outros atos absolutamente violentos, né, e desumanos acontecem em nome da fé, em nome de ideias, em nome de dinheiro. Ai, a humanidade, que dureza, hein? Eu acho que isso não é coisa de Deus ou de Cristo, seja lá de quem for. Mas vai saber, né? Em nome disso, ainda se mata. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.